vamos aqui apresentar 4 crianças ao Senhor, dedicar 4 vidas ao Senhor. E é um momento de muita alegria, de muita festa. Uma porque a igreja está a crescer, não é? Amém. Amém? Com vidas novas, tá? E novas porque nasceram fisicamente, mas novas porque também os pais nasceram espiritualmente. E isso é tremendo, porque nós podemos celebrar hoje a dedicação dessas crianças. E eu penso que hoje pela primeira vez nós vamos fazer uma celebração neste nível, qual nós vamos apresentar 4 crianças num mesmo culto. E eu achei tão especial isso, tão tremendo, que eu falei, eu vou dedicar esta reunião e esta nossa ministração exatamente a isso, tá? Então, hoje eu vou ministrar dentro de um aspecto tremendo, e Deus falou comigo uma palavra poderosa, que quando eu ouvi eu falei assim, eu já tenho o sermão para esta manhã, para nós celebrarmos ao Senhor. Amém? Então, eu quero chamar aqui, em primeiro lugar, eu quero chamar então o Leonardo Figueiredo Teodoro, que nasceu no dia 23 de junho de 2011, juntamente com a sua mãe, que está representando aqui, a Silvia Fernanda Pereira Figueiredo, ok? O pai ainda não tomou uma decisão na sua vida e não pode estar aqui presente, amém? E também quero chamar os padrinhos, né, do Leonardo, que serão o Alexandre e a Tânia Izumi. Pode vir aqui à frente, por enquanto, daqui a pouco eu vou determinar onde vocês vão sentar, tá bom? Pode vir aqui para todo mundo conhecer vocês. Também quero chamar aqui a Diana Mosco Blanco, que nasceu no dia 25 de junho. Pode vir, Diana, pode vir com a mamãe. Nasceu no dia 25 de junho de 2011, tá? O pai é o Nelson Manuel Ferreira de Almeida Blanco, que já deve estar chegando por aí, né? Ele é um crente agente secreto, fique registrado isso, né? Mas a gente sabe que ele ama Deus, né? E a mãe é a Estera Mosco Blanco, que está aqui. Quero chamar também a madrinha, que vai ser a Luísa Rabanal. Vem pra cá, senta aqui. Amém? Você vê que povo bonito está chegando aqui? Pode ficar de lado aqui, assim, precisa ficar atrás não. Tá bom? Quero chamar também aqui o Miguel Ribeiro da Silva, que nasceu no dia 4 de janeiro de 2015, quase foi a criança do ano, juntamente com os seus pais, o Marco Henrique Martins da Silva, a mãe Alexandra Ramos Alves Ribeiro da Silva, né? Pode vir para cá, tá bem? Glória a Deus. E também quero chamar o Isaac Andrade Balbino, que nasceu dia 14 de janeiro de 2015, juntamente com os seus pais, o Alexandre Balbino de Andrade e a Tatiana Antônia Andrade Balbino, e os padrinhos do Isaac, que é o Wilton e a Angelita Duarte. Pode vir aqui para frente também, tá bom? Vem para cá, tira o crachá para ficar mais bonito, tá bom? Amém? Glória a Deus. E hoje nós vamos dedicar a nossa reunião e o nosso culto à dedicação destas crianças, tá bom? Como eu falei que iria fazer essa dedicação de uma forma especial, eu vou trazer uma palavra específica para eles. Então eu quero pedir para os parentes, né, e padrinhos do Leonardo sentar-se aqui desse lado aqui, tá bom? O da Esther vai sentar aqui, da Diana, vão sentar-se aqui, tá bom? E vocês sentam aqui na frente, tá bom? Pode escolher aqui, 3 para um lado, 3 para o outro, tá bom? Segura os bebês no colo, tá bem? E como eu sei que os bebês me aguentam, eles até sorriem quando eles me veem. Quando eu vou visitar a casa deles, eles olham para o pastor e sorriem, ficam felizes da vida, se alegram. Já aí cresce um pouquinho, conhece o pastor e já não querem tanto ouvir. Então, eu vou liberar o Leonardo e a Diana para ir lá para a escolinha. Daqui a pouco o pastor chama elas, tá bom? Vai lá na escolinha, Léo. Vai lá. Tá bem?
Pronto, os fotógrafos podem ir tirando foto à vontade. Faça a cara bonita, você que está aí hoje, tá bom? Provavelmente você vai aparecer ou no Facebook, ou no Instagram, ou no Twitter. Amém? Glória a Deus pela sua vida. Tá bom? E eu quero que você abra a sua Bíblia, então, no livro de Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2. E eu quero ler o capítulo inteiro de Lucas, capítulo 2, aonde fala a respeito do nascimento de Jesus. Tá? Você possa me acompanhar através desta leitura, e eu quero hoje ministrar com base neste capítulo as nossas vidas, e creio que você vai ser impactado de uma forma sobrenatural em relação àquilo que Jesus é, aquilo que Ele foi, e como nós podemos nos apegar, né, na sua experiência de vida desde pequenininho, tá bom? Amém? Glória a Deus por isso. Então tá bom, diz assim o versículo 1: E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio presidente da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram um grande temor. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: Vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu, e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José, e o menino deitado na manjedoura. E vendo, divulgaram a palavra acerca do menino que lhes fora dita. E todos os que ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto como lhes havia sido dito. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém, para o apresentarem ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor: todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. E para darem a oferta, segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E foi-lhe revelado pelo Espírito Santo
que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram um menino para com ele, procederam segundo o uso da lei. Ele então tomou nos seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para alumiar as nações e para a glória do teu povo Israel. E José e sua mãe se maravilhavam das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria sua mãe: eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. E uma espada traspassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus, e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para a cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém. E não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia, e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas, e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Amém. Senhor Jesus, nós queremos te pedir, vem abençoar esta nossa reunião, vem trazer aqui a tua unção maravilhosa sobre nós, que mais do que informação, mais do que um culto, nós possamos hoje desfrutar aqui, Senhor, de revelação da tua palavra, que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, e leva a cada pessoa a desfrutar de tudo que o Senhor tem, de tudo que o Senhor é. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, fala conosco e abençoa cada pessoa presente, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. E eu quero ministrar hoje as nossas vidas através da vida de Jesus, mas a respeito da infância de Jesus, até o momento em que ele fez os seus 12 anos, porque quando nós falamos sobre Jesus como criança, nós vemos que não há muita coisa na Bíblia, não há muita coisa escrita, né? São poucos os relatos a respeito de Jesus como bebê, como criança, como uma criança, por exemplo, de 7 ou 8 ou 9 anos, não aparece, não é? Vem aparecer ele quando nasce,
ele sendo apresentado, depois já aparece ele com 12 anos, na festa da Páscoa, no templo, e praticamente nada mais. Mas o que é interessante é que quando nós vamos estudar estes poucos versos na Bíblia, a respeito deste Jesus, dessa criança chamada Jesus, é certo que nós teríamos já material suficiente para encher várias enciclopédias. Por isso o que eu vou ministrar aqui é apenas um pouco do que nós podemos entender ou ver a respeito da infância de Jesus, da vida de Jesus, e não é o tudo. E aquilo que nós vamos ver também vai nos servir como exemplo, não somente a nós como igreja, mas principalmente a cada um aqui que é pai e que é mãe, e que ainda dá tempo de criar as suas crianças assim como Jesus foi criado, não é? Então, eu quero ministrar isso não somente aos pais e aos padrinhos que hoje estão aqui para apresentar, estas crianças ao Senhor Jesus, a dedicar, assim como Jesus foi dedicado, mas a toda a igreja, para que nós possamos auxiliar os nossos pequenos. Talvez você ainda não seja nem pai nem mãe, mas Deus vai te dar a graça de o ser, amém? E você já vai poder saber como fazer. Talvez você já seja pai e mãe, e os seus filhos já não são bebês, já são crescidos, já são bem grandes. E aí você fala, já não dá mais tempo. Pede misericórdia ao Senhor, que dá tempo sim, amém? Pode ser que você já seja avô, avó, melhor ainda, porque você pode ajudar, através da instrução, aqueles que são os seus filhos, na educação e na criação dos teus próprios netos, para que naquilo que você, por não ter o conhecimento, a sabedoria necessária, não pôde fazer, você possa ajudá-los agora a realizar. Amém ou não amém? Então eu quero olhar junto com você para a vida de Jesus através deste capítulo, e nós vamos ver aqui, eu vou dividir em 3 partes esta ministração. Eu quero dividir em 3 partes, e vou começar do fim para o começo, porque o começo é o que explica tudo. Mas eu quero te mostrar algumas coisas importantes de como Jesus era, já por exemplo, com os seus 12 anos de idade. Irmãos, nós lemos aqui, se você prestou atenção no relato, nós vimos aqui, principalmente nos versículos 41 a 46, que era um hábito, uma prática comum de José e de Maria, e todos os anos a festa da Páscoa. Presta atenção, todos os anos. A Bíblia faz questão de fazer essa afirmação. Não foi só depois aos 12 anos. Todos os anos José, Maria iam para Jerusalém celebrar a festa da Páscoa. Jesus, nessa altura que eles querem relatar o que aconteceu, já tinha 12 anos. E diz aqui a palavra de Deus que aconteceu um fato. Jesus, ou seja, eles celebraram a Páscoa, celebraram a festa, passaram os dias, que não era um dia só. Detalhe, não era um dia só. Eles ficavam ali pelo menos 7 dias. E olha que tremendo, irmãos. Maria e José, você sabe que eles não eram ricos, eles não eram uma família próspera. José tinha a sua profissão, ele era carpinteiro, Maria uma dona de casa. Mas eles, por obediência a Deus e aos seus mandamentos, eles iam todos os anos a Páscoa para aquela festa. Tinham que ficar em Jerusalém 7 dias. Imagina o preço da estadia de Jerusalém. Se fossem os preços de hoje, só Jesus para nos ajudar, para você poder visitar Israel, E vamos parar para pensar ainda em outros pormenores, maiores e melhores. Todos os judeus iam para Jerusalém celebrar a festa da Páscoa. Era uma altura em que se concentrava lá uma multidão de pessoas. E o próprio José e Maria, eles não iam sozinhos simplesmente. Ou seja, eles pegavam as pessoas da vila, ok? Pegavam os vizinhos, os parentes, outros parentes e amigos, e eles iam a pé para Jerusalém, não iam de carro.
e caminhavam até Jerusalém, ficavam lá 7 dias. Depois de 7 dias, presta atenção, eles não foram lá, é a festa da Páscoa, né? Vamos lá rapidinho, a gente dá uma garibada lá na festa e já vem embora, porque temos muito o que fazer, não é? Crente do século 21 é assim, né? Vamos lá rapidinho, termina logo e vamos embora. Não, irmãos, eles foram, cumpriram tudo que tinha que cumprir durante 7 dias. Quando acabou a festa, vieram embora. Como eu te disse, eles não foram simplesmente sozinhos. Eu não sei se você já passeou em grupo, tipo 5, 6 famílias. Alguém já conseguiu fazer passeios em grupo? Sim ou não? Como é que funciona? Geralmente, se a gente vai fazer uma caminhada em grupos, é muito comum acontecer isso. As mulheres se juntam para caminhar e conversar, é ou não é? Os homens, porque não gostam do papo que as mulheres estão tendo, que geralmente é unha, é shopping, né? É cabeleireiro. Os homens gostam de falar de futebol, né? De negócios, né? O que mais? Computador. As mulheres não gostam de falar. Aí é normal, os homens se juntam, estão tudo caminhando junto, passeando junto. Aí se juntam os homens, juntam-se as mulheres, não é? O que a gente faz com as crianças? Elas também, você acha que a gente consegue manter? Não, vai ficar aqui do lado do pai, sabendo que tem mais um monte de criança junto. Não, elas acabam também por se juntar, não é? E vão brincar junto, e vão correr junto. Geralmente a gente põe elas na frente para quê? Estamos aqui conversando, mas né? Olhando, ver se está tudo bem, se não estão se matando, se não está jogando um pela ponte, né? Não é assim? Geralmente eles vão na frente. E os jovens, também tem jovens, não é? Acho que os jovens gostam de andar com as crianças? O que eles fazem? Também se vão lá para trás. Geralmente, ficam atrás, para ninguém ver o que eles estão fazendo. Vão para trás. É assim ou não é? Porque as pessoas às vezes estranham, irmãos. Como é possível José e Maria esquecer Jesus? 3 dias depois é que eles encontram o menino. Nós lemos aí. As pessoas estranham isso. Mas deixa eu te mostrar aqui uma realidade. Irmãos, eles estavam como se fosse numa caravana para a festa da Páscoa. Jesus não era uma criança que dava trabalho. Jesus não era um menino que desaparecia sempre. Era obediente. Para falar a verdade, era o tipo de criança ou de adolescente, pré-adolescente, que se calhar todos nós gostaríamos de ter. Jesus não dava trabalho, irmãos. E eu não sei se já aconteceu isso com você, e você ficar descansado no seu cônjuge. Sabe aquele negócio? José pensa, Jesus está com a Maria. E Maria pensa, José não ia esquecer Jesus lá. E sai, Maria falando a respeito, dos cabeleireiros da época, José falando, do futebol da época, e todos descansando, porque as crianças estão todas caminhando. Irmãos, e aqui diz, é algo tremendo, porque aqui diz que eles só foram perceber que Jesus não estava entre os seus parentes e na caravana depois que eles caminharam praticamente um dia. E é lógico, irmãos, que nessas caminhadas, se você passeou, você sabe como é que é. As crianças estão lá brincando, estão juntos lá, e eles não incomodam a gente, a não ser que haja uma necessidade. Estou com fome, quero ir na casa de banho, me sujei aqui, caí ali. É ou não é? Então veja bem, Jesus não dava trabalho. Então provavelmente, irmãos, eu fico aqui pensando, porque para eles descobrirem, depois de caminharem um dia, de que Jesus não estava junto, porque eles começaram a procurar entre os parentes, começaram a ver entre as carroças, os cavalos, as malas uns dos outros. Irmãos, provavelmente eles começaram a falar, olha, o sol vai se pôr, se calhar é melhor preparar acampamento para dormir. Eles não viajavam de noite. Eles nunca viajavam de noite. Eles caminhavam, chegavam mais ou menos perto das 6 horas e iam descansar, dormir. Cadê Jesus? José pergunta para Maria, Maria, você viu aí Jesus? Eu pensei que estava com você. E José falou, não, eu pensei que estava com você, Jesus! Não fala Jesus, Jeová! Onde é que está Jesus? Não encontraram. E não encontraram. O que acontece?
não se pode viajar de noite, ainda mais os dois sozinhos. Dormiram, pela manhã seguinte, se eles caminharam um dia e descobriram que Jesus não estava lá, tiveram que voltar caminhando mais um dia. Já deu 2 dias. Chega lá em Jerusalém, de noite. Não tem como. E agora? Onde que a gente vai encontrar Jesus nesse horário? Onde é que está esse menino? Resultado, no 3º dia, então, depois de terem dormido, eles vão procurar Jesus. E provavelmente deve ter vasculhado todo lado. Deixa eu te mostrar algo aqui, irmão, sobre essa festa. Sobre a festa da Páscoa, porque a gente pensa, olha, se calhar se perdeu aqui nas redondezas e vai ser fácil de achar. Irmãos, todo judeu, sacerdote, não sacerdote, as famílias, os povos, as vilas, eles se concentravam em Jerusalém. Você já parou para pensar como é que estava Jerusalém nesses dias? Você já parou para pensar? Eu não sei, hoje provavelmente, né, está tendo trânsito em muitos lugares por causa da meia maratona de Lisboa, né? Até o pessoal que vem de Lisboa ou vem mais cedo ou chega mais tarde, alguns não conseguem atravessar. Graças a Deus a Francisca conseguiu, né? O que é tremendo é que assim, deve ser mais ou menos, você já viu a foto da meia maratona na ponte? Como é que é aquela multidão? Jerusalém provavelmente era daquele jeito nestes dias. Quem é de São Paulo, costumo dizer, devia ser uma verdadeira rua 25 de março, em pleno sol das 2 da tarde. Quem conhece sabe o que eu estou falando. Lotado de gente, irmãos. Pessoas entulhadas para tudo quanto é lado. Porque todos, e nem só judeus, muita gente de outros povos também iam para lá. É comércio, pessoas andando, sacerdotes cumprindo a lei. O que os sacerdotes faziam? As famílias iam para lá entregar os seus animais para serem sacrificados no lugar delas, conforme a lei de Deus mandava. Então detalhe, olha aí, não só iam pessoas, como também iam animais, bois, vacas, pombos, rolos, né, cabritos, bodes. Aquilo devia ser uma loucura terrível de tanta gente. Você acha que era fácil achar um menino de 12 anos lá? Detalhe, o que a Bíblia fala? Onde é que Jesus estava? No templo. A Bíblia não fala que ele estava na esquina chorando desesperado. Mamãe, papai, onde vocês estão? Eu estou perdido. A Bíblia não fala que ele estava desesperado. A Bíblia não fala que ele estava rasgado, sujo, abandonado. Pelo contrário, irmãos, a Bíblia fala que ele estava no templo, sentado com doutores da lei. Doutores da lei. Quer dizer, se fosse uma criança, se calhar hoje do nosso tempo, com 12 anos, estaria desesperado já no primeiro dia. Provavelmente teria lá um lugar, crianças perdidas, e ela estava largada lá, não é? E alguém falou, olha só, procura lá no órgão tal, na casa tal, no lugar tal, que tá todas as crianças perdidas. Você acha que só Jesus se perdeu nesse dia? Será que só Jesus se perdeu nesse dia? Provavelmente muita criança perdida. Devia ter lá algum sistema do governo, né, para achar crianças. Mas a Bíblia nos mostra algo aqui poderoso, irmãos. Em primeiro lugar, não foi um descuido, um acidente, simplesmente porque eles não davam a atenção devida ao seu filho. Simplesmente Jesus era uma criança que não dava trabalho, e o excesso de confiança depositada em Jesus fez com que eles estivessem e caminhassem tranquilo. E ao chegar lá, nós percebemos que o próprio Jesus não se considerou uma criança perdida. Eu não sei se você já perdeu algum filho alguma vez, ou já esqueceu em algum lugar. Alguém já esqueceu o filho aqui? Já? Ah lá, a irmã Salete, Angelina provavelmente, né? Dirley? Dirley, quase esqueceu na TR. Quem já esqueceu o filho em ATL em escola aqui? Eu já esqueci. Outro dia eu combinei com a Ana Clara. Falei, o pai vai te buscar antes das AEX, 4 da tarde. Tá? Nós tínhamos que fazer algo aí. Eu esqueci, a Daniela esqueceu. Era quase 5 horas da tarde. A professora dela, os professores não estariam lá. Você já viu como é que é a cara de uma criança esquecida, irmão? Não sei se você já passou por isso.
Mas quando eu cheguei na escola, toquei lá a campainha, vem a contínua, né? Aparece a Ana Clara, irmãos. Imagina aquele rostinho redondo. Eu não ia me buscar mais cedo hoje. É interessante que a gente não vê Jesus falando assim com os seus pais. Vocês me esqueceram aqui? Que pais são esses que não cuidam de mim, que esquecem uma criança? Né? Jesus não falou nada. É interessante que até parece, quando nós olhamos aqui no trecho, irmãos, até parece que Jesus está tendo uma reação de desrespeito até. A impressão que se dá, porque ele está entre os doutores da lei e Maria, né, vem chegando e falando: Jesus, como que você faz uma coisa dessa? Eu e seu pai estávamos à sua procura. E então ele responde, né? Parece ser até de uma forma áspera, mas eu quero te mostrar, irmãos, que não é. Jesus sempre ensinou e sempre ministrou e sempre falou com amor, porque ele é Deus e Deus é amor. Amém. E ele fala assim: por que não me procuraram aqui em primeiro lugar? Ou seja, ficaram aí rodando, ficaram aí procurando. Por que não vieram ao templo? Não sabeis que eu tinha que cuidar das coisas do meu Pai? É interessante, irmãos, que o que é que Jesus está fazendo ou falando com a sua mãe? Aqui diz no versículo 50 até 49, 50, ali diz que eles não compreenderam bem o que ele dizia. E no 51 mostra que ele desceu para Nazaré com os seus pais e lhes era sujeito. Ou seja, aqui faz uma afirmação: Jesus mesmo aos 12 anos, e depois daquela resposta ele desceu com os seus pais de volta a Nazaré e era obediente, era sujeito a eles. Mas eu quero te mostrar o que Jesus estava dizendo para Maria e para José era o seguinte: o que é que vocês até aqui me ensinaram? O que foi que vocês até aqui disseram para mim? O que vocês acham que Maria e José ensinaram para ele ao longo da sua infância, da sua primeira, segunda e terceira infância, até os 12 anos? O que você acha? Será que eles enganaram Jesus? Tipo, ó, teu pai é José. Jesus sabia quem era. Irmãos, para e pensa um pouquinho. Jesus, ele tinha uma convicção muito forte de quem ele era, aos 12 anos. Eu sei que tem alguns aqui já com 18, 20, 30 e não sabem ainda quem são. Mas Jesus com 12 já sabia quem era. E já sabia o que iria fazer. Irmão, se você perguntar hoje para alguém, um jovem hoje que tem 20, 25 anos, perguntar: o que é que você vai querer ser? Se calhar ele vai te responder: não sei. Mas Jesus aos 12 anos já sabia aonde ele tinha que estar, por causa de quem ele era e do que ele deveria fazer: cuidar dos negócios do meu verdadeiro Pai. E por que ele sabia isso? Porque o próprio José e a própria Maria ensinaram a ele, mostraram para ele quem ele era, onde ele deveria estar e o que ele deveria fazer. Então a reação dele de questionar os seus pais é: e tudo o que vocês me ensinaram? E aquilo tudo que vocês falaram? Como todos os bons pais que somos, nós não estamos preparados para o dia em que os nossos filhos já querem criar asas e voar. É verdade ou não é? Você já passou por isso? Você vai chegar lá, Balbino, viu? Você vai chegar lá, Marco. Minha vida, eu já estou quase chegando lá, não é, Giovanni? Eu cheguei já, Jesus. Eles querem, na verdade, fazer, ainda mais se eles sabem, irmãos, o que é que eles têm que fazer. É verdade ou não é? Quando eles sabem o seu destino, quando um adolescente, um jovem já começa a perceber: não, o meu chamado é esse. Eu me lembro quando há um ano e pouco atrás eu perguntei para a Giovana, porque nós queríamos colocar ela no louvor e o Ministério de Dança estava começando, e eu falei para ela: só, você vai ter que tomar uma decisão, é louvor, é dança. E eu torcendo: louvor, 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 louvor. Ela falou: eu quero é dança. E aí o pai dançou. Né? E ela convicta, irmãos. E eu vejo cada vez mais o ministério dela fluindo, florescendo. Eu vejo a paixão, o amor, a dedicação que ela tem, porque ela tem uma convicção nisso.
Ela sabe que ela está no lugar certo, fazendo a coisa certa. E pronto, ele tinha 13 anos na altura. Mais ou menos a idade de Jesus. Agora, Jesus sabia quem era. Jesus sabia o que tinha para fazer. Jesus sabia onde deveria estar. Então, aos 12 anos, ele tinha uma oportunidade. Estarei na casa do meu pai, do meu verdadeiro pai, tratando dos negócios da casa do meu pai. E ele não estava lá com a intenção de saber mais, conhecer mais. Não era essa a intenção de Jesus. Deixa eu aqui tirar umas dúvidas. Jesus interrogava eles, os doutores da lei, sabe com que propósito? De saber se eles tinham uma revelação de que o Messias já estava perante eles. Para saber se eles, os doutores da lei, já tinham conhecimento de que a salvação já tinha chegado a Israel. Quando fala aqui que Jesus estava interrogando aqueles homens, irmãos, não era perguntando: ô professor, por favor, me explica aqui uma coisa. Ele queria ter consciência, porque, irmãos, diz aqui que os próprios doutores da lei se admiravam. As pessoas ficavam, irmãos, de boca aberta ao ver a sua inteligência, o como ele falava a respeito das coisas do Pai. Que tremendo isso. Detalhe: quantos dias depois que foi achado? 3 dias depois. Irmãos, os melhores, presta atenção, algo que não está escrito na Bíblia, mas nós sabemos, porque é assim, a tradição é assim: os melhores doutores da lei, da palavra, iam para Jerusalém nesse tempo, na festa da Páscoa. Os melhores, não era qualquer um, eram os mais conceituados. Eles doavam do seu tempo para ensinar e ministrar ao povo durante a festa. E não pense que todo mundo tinha cópia da Bíblia como você tem uma cópia hoje na sua mão. Não, as pessoas iam para lá e queriam ficar no templo porque elas queriam poder receber um pouco da palavra que estava sendo ministrada, e elas próprias combinavam entre elas na família, falavam assim: olha, você memoriza essa parte, você memoriza essa, você memoriza aquela, porque nós vamos voltar e lá a gente pode compartilhar o que você aprendeu, o que eu aprendi, aquilo que você sabe, porque, irmão, somente os principais da lei é que tinham a palavra, não era todo o povo. Você está me entendendo aqui? E esses homens, quando terminavam a festa, esses doutores da lei, quando terminava a festa, sabe o que eles faziam? Arrumavam suas malinhas e voltavam para as suas próprias terras, para os seus lugares. Estás a ver só? Mas diz aqui a palavra de Deus que 3 dias mais tarde eles estavam sentados no templo, sabe o que fazendo? Ouvindo Jesus. Jesus mudou o estilo de vida dos próprios diretores, irmãos, e principais de Jerusalém. Eles próprios permaneceram mais 3 dias. Sabe por quê que eles permaneceram? Porque onde Deus está presente, irmão, ninguém quer ir embora. Quando Deus está falando, quando Deus está se manifestando, e Jesus é Deus, irmãos, ninguém tem vontade de sair, ninguém tem vontade de correr para casa, ninguém tem vontade de voltar para os seus afazeres, porque melhor é estar com o Pai, é melhor estar com o Deus vivo e verdadeiro do que em qualquer outro lugar. E Jesus provou isso, Jesus mostrou isso. Que criança, como é que ele chegou nesse ponto? Porque a gente pensa, será que, pum, de repente caiu? Não foi, não. Não foi assim, não foi algo que aconteceu de repente. Nós vemos através deste texto, dessa passagem, algumas coisas importantes. Em primeiro lugar, ao mostrar para nós de que era algo comum José e Maria subir a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa, isso mostra que este casal foi muito especial na vida de Jesus. Então deixa eu te mostrar aqui uma outra coisa bastante importante sobre isso. Vou te falar agora sobre nascimento. Sobre o nascimento. Jesus é filho de quem? Alô? De Deus. Certo? Seus filhos que estão aqui, Diana, Miguel, Isaac, Leonardo, são filhos de quem? Você é filho de quem?
Deus. Essas crianças que nós estamos dedicando hoje são filhos de quem? Deus. Então, vamos parar para pensar. Eu quero que você pense junto, tal e qual aconteceu com Maria e com José. Eu quero que vocês hoje, que são pais e mães aqui hoje, pensem da seguinte forma. As crianças que foram entregues a vocês, por mais que você possa dizer, é meu filho, minha filha, são, antes de qualquer coisa, filhos de Deus. Agora você já parou para pensar que Jesus, ele é o único filho, ele era o único filho de Deus, o unigênito, nessa altura. Antes de nascer, era o unigênito. Alguns aqui estão tendo filhos pela primeira vez. Se você tivesse que entregar o seu filho para adoção, vocês que têm filhos únicos, né? Imagina que por causa de alguma coisa você tivesse que tomar uma decisão. Entregar mesmo, vou ter que dar o meu filho para adoção. O que você faria? Você provavelmente selecionaria a família, é verdade ou não? Imagina, você tem que fazer. Você tem que fazer. O que você vai fazer então? Vou selecionar a família, é ou não é? Ou não, você entregaria para qualquer família? Você entregaria o seu filho para qualquer família? Não. Você iria fazer o quê? Uma entrevista. Quais os requisitos que você colocaria para entregar o seu filho? Quais? O Nelson ia falar, tinha que ter dinheiro. Né? Pelo menos. Né? A Silvia ia falar, tem que ter educação. Tem que ter, né? Família tem que ter minimamente aí uma boa escolaridade, tem que ser pessoa formada, mestrado, né? O Paulinho, que é simpático, ia falar assim, tem que ser uma pessoa amigável, que tenha boas relações com todo mundo, todo lado, em todo lugar, não é? Sim ou não? O Marco ia achando e ia falar assim, não, tem que ser uma família carinhosa, é assim, pá, não pode ser, eu já vejo o Marco falando, não pode ser nem muito velho, porque senão vai chamar de coca, mas também não pode ser muito novo. É verdade ou não é? Você iria fazer uma seleção, você iria escolher, não era qualquer família. Boas condições financeiras, bom salário, bom trabalho, boa educação, né? Bom comportamento, bem visto diante da sociedade, carinhoso. Você não ia fazer uma seleção, já que eu tenho que entregar, então que seja assim. Para e pensa. Deus não selecionou qualquer família, mas Deus fez algo interessante. José e Maria não eram ricos, não eram sacerdotes nem ministros da lei, da palavra, não eram pessoas que tinham alto nível de educação. José e Maria era totalmente o oposto do que qualquer um de nós hoje escolheríamos para entregar os nossos filhos à adoção. Mas Deus escolheu José e Maria por causa de um fator, o fator principal que qualquer pai e qualquer mãe tem que ter. Sabe qual que é? Temor a Deus. Temor a Deus. Não adianta ter educação, dinheiro, fama, sucesso, título, posição, se não tiver temor a Deus. De nada vale, não tem importância, tudo perde o significado. Deus encontrou em José e em Maria temor ao Senhor e falou, independente da condição deles, social, financeira, a posição, eu vou entregar a eles, porque eles têm aquilo que é necessário. Por isso, pais que estão aqui hoje, a primeira coisa que vocês têm que buscar é temor do Senhor, porque aí é que está o princípio de toda sabedoria, é aí que se encontra toda a prosperidade, é aí que se encontra uma vida digna, onde eu posso conduzir os meus filhos a ser quem eles devem ser, a fazer o que eles devem fazer e estar onde eles devem estar, tal e qual Jesus aos seus 12 anos. Você pensa que é fácil? Mas Maria, por exemplo, ela recebe uma notícia, o anjo fala com ela, você vai conceber e dar à luz a um menino, e ele será chamado Jesus, e ela fala, como que isso é possível? Se eu não me relaciono com homem algum, se eu não... Ou seja, ela falou descaradamente, irmãos, eu sou virgem. Como que isso vai ser possível? O anjo fala, é obra do Espírito Santo na tua vida. E ela teve que crer e aceitar. Irmãos, não é igual hoje, irmãos. Hoje a menina, jovem, fica grávida,
todo mundo dá parabéns. Ai, que maravilha, né? Mãe solteira. E todo mundo se alegra, fica feliz. Pronto, não estou dizendo que a gente tem que rejeitar ou desprezar, amém? Mas hoje a gente já encara tão normal. É normal. Os jovens, os adolescentes já começaram a experimentar o sexo. Maria, irmãos, presta atenção, nós estamos falando de algo de 2000 anos atrás. Se há 20 anos atrás, mãe solteira já era não é? Já era um terror. Imagine há 2000 anos atrás, na cultura em que ela vivia. Ela teve que dar um passo de fé. Para e pensa em José. O anjo vai ter com ele e falar assim: ó, o filho não é teu, o filho é do Espírito Santo, mas você vai ter que assumir o casamento. Quantos homens aqui, sinceramente, irmãos, acreditariam na sua noiva quando ela viesse com a conversa falando assim: ó, estou grávida? De quem? Do Espírito Santo. Quantos homens acreditariam nisso, irmãos? Por isso que o anjo teve que ir lá. O José já estava desistindo de tudo. O José estava falando: meu, acabou, quer dizer, dediquei minha vida, né? Essa era a mulher da minha vida, agora me aparece grávida. O anjo falou assim: José, creia, é obra de Deus. O Senhor presenteou vocês, Ele escolheu a dedo. Ele poderia ter escolhido qualquer família da face da terra, mas escolheu vocês para entregar o seu único filho, para que ele viesse à terra cumprir o propósito do Pai. Deixa eu te falar uma coisa aqui, pais. Deus escolheu vocês a dedo, para entregar, né, o Leonardo, para entregar o Isaac, para entregar o Miguel, para entregar a Diana. Deus escolheu vocês a dedo, para que vocês levassem eles a viver os propósitos do verdadeiro Pai dessas crianças. Não foi um acidente nem um incidente. Deus escolheu vocês. Deus, irmãos, abençoou vocês com essa tarefa. E para isso foi necessário para José e Maria aplicar a sua fé, tal e qual para vocês vai ser necessário em muitas situações aplicar a vossa fé e crer que Deus está no controle. E antes de vocês, antes da força de vocês, da capacidade de vocês, Deus é maior em toda e qualquer situação para preservá-los, para apoiá-los, para mantê-los, para cuidar deles. Que poderoso é isso! Então presta atenção, irmãos. Desde o princípio nós percebemos aqui, a Bíblia faz questão de afirmar para nós algo a respeito de José e de Maria, algo tão poderoso. Põe aí só o versículo 39 para mim, por favor, só para vocês verem. Que eu quis ler o texto desde o princípio, para você ver como Deus estava realmente trabalhando em tudo que era a vida de Jesus, porque Ele era o Filho de Deus, Ele precisava cumprir as suas profecias. Aqui diz no versículo 39, assim que cumpriram tudo. O que eles cumpriram? Tudo. José e Maria cumpriram tudo segundo a lei do Senhor. Para e pensa. Maria, barrigão, diz que eles viajaram. Logo no início do texto começou a ser feita então lá o recenseamento, o alistamento das famílias. É interessante que a gente vê José pegando a sua mulher com uma barriga enorme, irmãos, porque ela nasceu lá. E a cidade estava cheia, não tinha como ficar numa estalagem, foi parar lá, junto com os animaizinhos, no estábulo. Olha que tremendo. Barrigão enorme, indo para lá, para ele nascer aonde as escrituras, os profetas declararam que era onde ele deveria nascer. Barrigão enorme, caminhando, se calhar devia ter aí um animalzinho, né? Não tinha as suas quatro rodas, nem a gasolina ou o gasóleo. Mas José ouviu o recado, tem que ir para lá recensear, vamos. E depois é interessante que cumpriram em Jerusalém, mais uma vez caminhando. Quantos anos a criança tinha? 8 dias provavelmente, bebezinho de colo. Caminhando para Jerusalém, voltando para Nazaré. Caminhadas! Nós não vemos em nenhum momento,
falo isso para todos os pais que aqui estão. Hoje eu não vou para a igreja porque pronto, né, está chovendo, está frio. Olha o tamanho da minha barriga. José, vai sozinho você hoje para a festa? Mas eu sei fazer barriga de grávida. José, vai você sozinho para a festa hoje porque eu estou muito cansado. Pé inchado, José. Ô José, eu estou grávida, você não sabe, José? Você também não sabe nada, os hormônios, né? Como é que é? Eu estou grávida, José. Você não sabe, José, que não dá para ficar caminhando desse jeito. Como é que eu vou fazer essa viagem por quase 9 meses, José? E se me nasce lá? E nasceu. Você já parou para pensar nisso, irmãos? O nível de obediência. Eu falo isso porque nós hoje, qualquer coisinha, irmão, já é motivo para não cumprir aquilo que é estipulado pela lei do Senhor. Como é que eu vou me ausentar 7 dias para ir na festa da Páscoa todos os anos? Eu não tenho férias para isso. Não dá, não tem como. Meu negócio vai. Como é que eu vou ganhar dinheiro para sustentar agora esse Jesus? José falava. Tem 400 cadeiras para entregar. Você já parou para pensar, irmãos? Eles não reclamaram. Eles cumpriram tudo. Diz a palavra de Deus que eles cumpriram tudo. Mas sabe por que eles fizeram isso? Porque eles sabiam que aquela criança não pertencia a eles. Aquela criança vinha de Deus para a salvação da humanidade. Tal e qual, irmãos, cada uma dessas crianças que nós estamos dedicando hoje aqui, elas vieram de Deus para cumprir um propósito de Deus. E os pais têm que entender, eu sou responsável em levá-las a entender qual é o seu papel, o que eles vão fazer, o que eles vão ser, como vai ser o futuro delas. E eu tenho certeza, irmãos, que Maria não ficou enganando Jesus, falando assim: esse é seu pai, José. Não, ela falava abertamente, falava: José é um homem de Deus que vai cuidar de você fisicamente, porque o teu pai biológico é o próprio Pai, Deus Pai. Você é filho de Deus, você veio a este mundo com um propósito. Você entende? O próprio José não se sentia inferiorizado. Vamos ter que assumir aí essa bagagem, mas nem fui eu que... Quer dizer, agora eu tenho que ficar aqui trabalhando. Está percebendo, irmãos? Está percebendo? Porque nós sabemos que aqui também tem pais que adotaram crianças. E olham muitas vezes para as crianças: nem não é filho meu, Deus, se vira. Escuta, você entrou na chuva para se molhar. Porque quando você entrou na chuva, já estava lá o granizo. Está percebendo? Assume, encara e faz com que cada um dos filhos que Deus nos tem dado viva o propósito eterno de Deus. Não arrume desculpas. Fala para a pessoa que está do seu lado: não arrume desculpas para cumprir a vontade de Deus. É tão poderoso que o Senhor escolhe essas crianças. Esses pais pagam um preço altíssimo. E conforme, irmãos, eles levam Jesus ao templo, ainda pequenininho, eles começam a ouvir as coisas poderosas. Simeão falando que ele é o Messias, e já avisando Maria: e essa criança, além de trazer aqui julgamento para muita gente aqui em Israel, vai ser como uma espada que te atravessa. Irmãos, eu fico imaginando, já aos 12 anos ela recebeu aquela resposta também, não entender aquilo, já começou a espada a atravessar. E não só foi essa vez, mas muitas vezes Jesus, quando estava ministrando já no seu ministério, a sua mãe e os seus irmãos estavam do lado de fora chamando Jesus, e ele responde: quem são meus irmãos e minha mãe? São aqueles que estão aqui para fazer a vontade do meu Pai. Ou seja, Jesus já sabia exatamente quem era, meu Pai verdadeiro. Eu imagino para uma mãe, uma espada que atravessa. Mas eu quero que você entenda algo, irmãos. Muitas vezes, o que eu falo para você que é pai, mãe, já mais velhinho, crescido, avô, avó, para de interromper aquilo que Deus tem para fazer na vida dos seus filhos. Deixa muitas vezes essa espada atravessar.
espada, palavra de Deus, vontade de Deus revelada. Deixa ela atravessar, mas deixa eles cumprirem a vontade de Deus. Porque às vezes a gente fica vendo a autoproteção. Eu tenho que cuidar do meu filhinho dele, coitadinho. Ele não vai conseguir fazer isso sozinho, pastor. Quantos anos ele tem? 40. Tchutchuquinho. Presta atenção. Eu vejo muitas vezes as mães fazendo um esforço, os pais fazendo um esforço que não deveriam fazer para os seus filhos. Como assim, pastor? Não é preciso falar isso. Não tem nada a ver com vocês, que vocês ainda vão chegar nessa fase. Mas muitas vezes eu vejo pai e mãe fazendo aquilo que os filhos deveriam fazer para verdadeiramente ter uma experiência com Deus, crescer em Deus. Meu filho não quer saber de Jesus, minha nora não quer saber de Jesus, minha filha não quer saber de Jesus, meu genro não quer saber de Jesus, meus netos não querem saber de Jesus, mas eu estou sempre lá diante do trono falando: Deus abençoa eles, Deus dá dinheiro para eles, Deus arruma a vida deles para que eles vivam bem, felizes e maravilhosos. É a pior besteira que você está fazendo, porque eles vão ter uma vida boa aqui na terra por causa da tua oração, mas vão chegar no final da sua vida e vão para o inferno porque não aceitaram o relacionamento com o Senhor. Sabe o que você tem que fazer muitas vezes? É falar assim: Deus é assim, eles ainda estão se rebelando contra o Senhor, pesa a mão neles até que eles se convertam. Mas é meu filhinho, pastor, é meu netinho, pastor. O que você prefere? Que ele viva bem 80 anos aqui nessa terra e depois da eternidade seja capacho do diabo? Ou você prefere que ele passe aqui por algum tempo até se converter e ganhe a eternidade? Amém. Amém. Abre os seus olhos. O preço que Jesus pagou não foi para trazer bem-estar aqui nessa terra. O preço que Jesus pagou não foi para as pessoas estarem boas e maravilhadas aqui. Aqui é passagem. O alvo é o céu, a eternidade. Lá, irmãos, não precisa nem de intercessão. Você está entendendo? Lá é adoração pura. Por isso, assim, aproveita agora que você está na terra para interceder. Vem para intercessão, porque lá no céu não tem isso. Amém. Amém. Você está me entendendo? Mas intercede como deve ser. Amém. Essa semana eu ministrava uma pessoa sobre esse assunto, irmãos. Muitas vezes as nossas intercessões estão embanhadas de emoções humanas e por isso que não há resposta. Nós temos que orar de acordo com a vontade de Deus. Aí a resposta. Eu tenho plena convicção de que tudo que Jesus pediu ao Pai, inclusive na sua infância, Ele teve como resposta. Mas tenho certeza que Jesus nunca dobrou o joelho para falar: Pai, me dá uma PlayStation. Também não havia, né? 2000 anos atrás. Tem que falar numa linguagem que eles percebem. Me dá, Senhor, aquele carrinho de madeira com 4 rodas redondas, porque só fazem quadrada. 2000 anos atrás, né? Você está me entendendo? Jesus não pedia segundo a vontade dele, as suas emoções. Nós hoje gastamos às vezes 1 hora intercedendo por alguém e é só emoção, 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 irmãos. Vontade humana, a vontade de Deus não está sendo revelada. Nós precisamos conhecer a vontade de Deus para orar como deve de ser pelos nossos filhos, pelos nossos netos, por aqueles que Deus nos tem dado. Nós temos que conhecer a vontade do Pai para orar conforme, irmãos, o Pai quer. Amém. E aí sabe o que nós vamos ter? Respostas imediatas. É tão tremendo isso. Aí o coraçãozinho, o que acontece? Simeão falou para Maria: o coraçãozinho é trespassado pela espada. Dói? Claro que dói. Somos seres humanos, somos pais. Claro que dói. Mas nós temos que avaliar o que é que nós queremos para o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos e bisnetos para alguns. Amém. Então nós vimos aqui, irmãos, olha, Jesus aos 12 anos, Jesus no seu nascimento, José e Maria como pais que ensinavam no caminho que deve dar. Deixa eu te mostrar isso de uma forma mais prática. Presta atenção. Põe aí para mim, Rafael, Deuteronômio,
capítulo 16, versículo 16. A Bíblia fala que eles cumpriram tudo. Foi ou não foi? Aí talvez você pergunte, se tudo aí vai ser fácil, né, pastor? Mas a Bíblia indica que eles foram, ela indica que eles foram todas as vezes que era necessário ir para Jerusalém, eles foram. Independente do tempo, do dia, da hora, das condições financeiras. Olha o que diz, Deuteronômio 16:16. 3 vezes no ano, todos os teus homens aparecerão perante o Senhor teu Deus, no lugar que Ele escolher, na festa dos pães asmos, na festa das semanas, na festa dos tabernáculos, e não aparecerão vazios perante o Senhor. Sabe o que significa não aparecer vazio? Eles iam para a festa e ainda levavam ofertas. Engraçado, né? Deus não falou, só quem tem condição financeira vai, quem não tem não precisa ir. É engraçado que a Bíblia não falou, não especificou que tipo de, falou todos, com condição, sem condição. Mas como é que eu vou? Tem dinheiro? Como é que eu faço? Uma coisa é certa, Deus mandou, se vira, liga para alguém, pega emprestado, vai de boleia, vai a pé, caminha. É o que eles faziam, irmãos. Hoje as pessoas estão num ambiente muito confortável, esperando que tudo vai acontecer a mil maravilhas e não estão dispostos a pagar preço. José e Maria pagaram preço pelo seu filho. Pagaram preço pelo seu filho. Além de caminhar o que caminharam, ainda levavam junto com eles as ofertas. 3 vezes ao ano. Caminhar, voltar, fazer, ir, acontecer, instruir, ensinar, ministrar. A gente olha para Jesus já grande, exercendo ministério, uma bênção e tudo mais, mas é assim, sem pais como deve ser, nós vamos ter, irmão, aquilo que a gente vê hoje na geração que nós temos. Sem pais que tenham o temor de Deus, irmãos, o que nós vamos ter é a geração que nós estamos vendo aí fora hoje. Agora, quando os pais têm temor de Deus, eles começam já desde pequenininho. Ainda quando estão sendo amamentados, como Jesus tinha 8 anos, foi apresentado ao templo. 8 dias, desculpa. 8 dias, já foi ali dedicado, apresentado no templo. Quando os pais têm temor ao Senhor, eles cumprem tudo. Tudo, porque eles sabem, essa criança não é minha de Deus. Não tenho condições, não tenho força, não tenho isso. Pede ao pai verdadeiro dela. Você vai ver se ele não vai liberar para você. Talvez você esteja pedindo só para o teu próprio egoísmo. Talvez você esteja pedindo só para o teu próprio benefício. Mas agora começa a falar, Senhor, o Senhor me deu essa criança. O Senhor me deu esse bebê. Eu quero cuidar dela debaixo do temor do Senhor. Eu preciso, Senhor, da tua provisão. Eu preciso da tua proteção. Eu preciso das condições. Jesus nasceu num estábulo. As pessoas olhavam e falavam, esse é o rei. Primeira oferta que ele ganha, qual que é? Mirra, fruta de pastores que vieram lá do outro lado. Tiveram uma revelação lá do outro lado do mundo. Irmãos, Deus vai trazer gente do outro lado do mundo para abençoar você. Se você estiver disposto a criar os teus filhos debaixo do temor do Senhor. Amém. Por fim, Jesus cresceu entre os 12 e o nascimento, os 8 dias, teve o quê? Teve uma infância. Você já parou para pensar o quão difícil, irmãos, que deveria de ser viver com Jesus? Conviver com Jesus. Veja bem, todo mundo pensa, né, que Maria só teve Jesus, e até chamam ela de Virgem Maria hoje. Não é para chamar não, viu? Ela já não é virgem. Tá? Ela teve muitos outros filhos depois, tá? Com José. José é o pai. Não foi tudo do Espírito Santo. Tá bem? José não via a hora, irmãos, de acabar a fase da quarentena. Tanto é que teve muitos filhos. Tá? Amém? E o que é tremendo é que a Bíblia fala que Jesus cresceu, ou seja, ele não foi do bebezinho para os 12 anos. Veja o versículo 40. O menino crescia, 40, e o menino crescia e se fortalecia, Lucas 2,40, né?
O menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Como é que ele crescia? Sabedoria. Sabedoria. Alguém tinha que transmitir sabedoria. Não se alcança sozinho. É ou não é? Parece que serve os pais. Parece que serve os pais. Porque a educação começa em casa. Hoje em dia a gente tem um problema muito sério relacionado com a igreja do século XXI. Por quê? Porque os pais acreditam que a responsabilidade em educar a criança no caminho que ela deve andar é da igreja. Não é. A igreja te ajuda nisto. A igreja contribui com você nesse papel. Mas a principal responsabilidade é tua. Em ensinar a criança a crescer no conhecimento de Deus. Como diz aqui, como Jesus crescia, fortalecido no Espírito, cheio de sabedoria e a graça, para ter a graça de Deus sobre ele. Hoje em dia a gente vê os pais, irmãos, não, mas eu me esforço pelo meu filho. Eu pago preço, eu trabalho muito, pastor, para poder dar para ele o melhor telemóvel, o melhor computador, o melhor tablet, a melhor televisão, o melhor quarto. E eu pergunto, e a melhor educação espiritual? A gente vê as pessoas abrindo mão do que é importante por aquilo que vai ficar aqui. Detalhe, tudo que você comprou tem 5 anos de garantia só. Nem isso. Tem 5 anos de vida. Garantia é 2 anos só. Você está percebendo o que eu estou te dizendo aqui? Chegou o momento de você entender que você é responsável pela criação do seu filho, pela educação espiritual dele. Assim como esses pais que estão dedicando hoje aqui as suas crianças, já vão crescer neste entendimento. E quando fala fortalecer, não era que Jesus era um Schwarzenegger, irmão. Ele se fortalecia no espírito, ele era forte espiritualmente. Todo mundo pensa que Jesus era fortão, mas não. Strong. Está percebendo? Agora você já parou para pensar, irmãos, que Jesus, enquanto as crianças caras estavam jogando bola, o interesse dele era saber a vontade do Pai. Ele ia para o templo, ele conhecia o caminho do templo como nossos filhos conhecem o caminho para a igreja. Sabia disso? Só que lá no templo não se estudava a respeito das filosofias romanas, não se estudava a respeito, dos deuses gregos. Lá no templo, sabe o que é que se estudava? Palavra de Deus. E o desejo de Jesus era andar, sabe aonde? Num lugar onde se ministrava a palavra de Deus. E ele cresceu conhecendo a palavra do seu Pai, a vontade do seu Pai, as profecias do seu Pai em relação a ele mesmo. Lá na festa da Páscoa, quando ele viu o sacerdote imolando os animais no cordeiro, sabe o que ele viu ali? O seu futuro. Ele viu ali, ele próprio falou assim: olha, é isso que vai acontecer. Você está percebendo? Agora, por causa disso, irmãos, tudo que Jesus falava era o certo. Você já parou para pensar? Jesus crescendo, os irmãozinhos juntos. Aí aconteceu bagunça. Quem que a mãe chamava para saber quem é que aprontou? Jesus, quem é que aprontou? Você já parou para pensar, irmãos, em meio a todas as discussões? Jesus, o que você tem a dizer a respeito disso? Jesus não dizia simplesmente, eu acho que, bom, deixa eu ver, deixa eu pensar. Não. Tudo que ele falava era certo. Tudo que ele falava era o correto. Tudo que ele falava, está percebendo, irmãos? Mas Jesus foi Jesus, nunca os nossos filhos vão ser assim. E sabe por que eles nunca vão ser assim? Sabe o que é que impede os nossos filhos e nós mesmos de sermos perfeitos? Sabe o que é? De alcançarmos uma perfeição como Jesus alcançou? De um QI como Jesus alcançou? Sabe o que é? Chama-se pecado. Hoje você digita lá no Google crianças inteligentes, vai aparecer lá uma lista, de várias crianças com QI de 150, 160, coisas assim tremendas, inteligentíssimas, que sabem responder coisas de matemática, de astronomia, de física, coisas poderosas. E vou te dizer uma coisa, o QI de Jesus era superior a todas elas. Sabe por quê? Porque elas, mesmo sendo gênios como são, ainda têm o pecado. Mas Jesus, conforme diz a palavra de Deus, foi tentado em todas as coisas, mas nunca pecou. Nunca pecou. Nunca. Ele não
não pegou quando era grande, pastor. Não, irmãos. Quando era bebê, quando era criança, quando era adolescente, quando era jovem, em todas as fases da sua vida, Jesus não pecou. O que é que nos torna muitas vezes ignorantes? O que é que nos torna muitas vezes pessoas sem sabedoria? O que é que nos faz muitas vezes errar e temos que nos arrepender e voltar atrás? Pecado. 2 Coríntios 5:21 fala: aquele que não conheceu o pecado, aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus não conheceu pecado. Você está percebendo? Deixa eu dizer algo aqui para vocês. Nós podemos alcançar muitos níveis de santidade, de perfeição, de alegria, de convivência. Está percebendo? Se nós entendermos hoje que temos que dedicar os nossos filhos e criá-los no temor do Senhor e evitar ao máximo o pecado. O pecado. Aí sim vamos ser bons pais. Aí sim vamos ser bons filhos. Aí sim vamos ser bons avós. Aí sim vamos ser boa igreja. Aí sim vamos ser boas pessoas. Aí sim, irmãos, não haverá nada, nem ninguém que possa nos impedir de vivermos e experimentarmos o propósito de Deus para as nossas vidas. Deixa eu te dizer mais, só uma coisinha. Todo o resto que você trouxer como argumento são desculpas. Desculpas para fugir daquilo que é a tua responsabilidade. Para fugir daquilo que é a tua responsabilidade. Não deve ter sido fácil para Maria e para José ter que reconhecer que Jesus estava certo. Já parou para pensar? Um filho chegar, não é repreender, mas falar: olha, o caminho é esse. Detalhe, irmãos, os irmãos, né? Na discussão, quem está certo? Jesus. Né? Quem tem irmão sabe como é que é isso. Né? Complicado, não é? Mas o que é interessante é que Jesus nunca falava o que é certo com arrogância, porque Ele é amor. Ele não trazia no sentido de se dizer: eu sou Jesus, eu sou o certo. Está percebendo? Tudo sempre, quando Ele falava certo, quando Ele trazia o certo, era em amor, em humildade, para trazer a verdade e a luz sobre as coisas. Quem não gostaria de ter um filho como Jesus? Quem não gostaria de ter netos como Jesus foi? Quem não gostaria, né, irmãos, de viver como Jesus viveu? O que é interessante é que a Bíblia aponta que Ele é o alvo. Nós podemos ter crianças semelhantes a Jesus. Nós podemos ter pequenos, adolescentes, jovens à semelhança de Jesus. Nós podemos ser pais à semelhança de Jesus. Nós podemos, irmãos. Porque Deus não colocaria um alvo que nós não poderíamos atingir. Você está entendendo? Por isso hoje, quando estamos a dedicar aqui os nossos filhos, quando estamos aqui a dedicar essas crianças, entenda algo. Busca o temor do Senhor. E não dê desculpas para isso. Não põe a culpa nas finanças, do governo, na igreja, das pessoas. Não, se responsabilize em criar os seus filhos no temor do Senhor, para que você veja a glória de Deus. Amém? Amém mesmo? Amém. Então eu quero chamar agora vocês aqui. Peguem as crianças no colo. Eu quero que vocês fiquem aqui de frente, olhando para toda a igreja. Pode chamar a Diana e o Léo, por favor. Não precisa segurar a Diana e o Léo no colo, tá bom? Amém? Vai já se arrumando aqui ao lado, os padrinhos. Vou pedir até essa entrega para o padrinho, seu filho. Quero pedir aqui para uma assistente. Deixa eu escolher aqui. Alguém aqui. Marlene, gostaria de me ajudar agora aqui com um bebezinho? Sim? O do Marco, da Xana. Pode me ajudar um bocadinho? Pode, aguenta. Segura o Miguelito. Né? É pesado, né? É pesado. Tá? Glória a Deus.
Bendito é o nome do Senhor. Fica aí com a Luísa. Tá? Pronto. E nós vamos agora dedicar essas 4 crianças ao Senhor. Amém? Eu creio que, como eu falo, o pouco que a Bíblia escreve sobre Jesus, nós teríamos aqui horas e horas e horas, e daria para encher enciclopédias inteiras a respeito da infância, a respeito da vida, de como ele contribuiu. Mas aqui já é um começo para vocês, aqui já é um princípio para vocês, aqui já se inicia. Ou seja, se vocês entenderem simplesmente que é no temor do Senhor que devem criar os vossos filhos, já ganhamos o dia, já valeu a pena essa dedicação. E nós vamos fazer agora aqui um pacto ao qual eu vou fazer 3 perguntas para vocês sobre como vocês querem criar essas crianças, como vocês querem fazer com que elas vivam, né? Deixa eu ficar aqui para vocês ficarem bonitos na foto, tá bom? Amém? E vocês só me respondam sim, os pais e os padrinhos também, porque o que é um padrinho, o que é uma madrinha? Não é? A própria palavra, o significado da palavra padrinho é pai pequeno. Ou seja, na ausência dos pais, quem assume a responsabilidade são os padrinhos. Viu? Financeira, de educar, de cuidar, não é? Uma vez por ano dá uma prenda cara. Não é? Amém? Então, deixa-me fazer 3 perguntas para vocês. Vocês me respondem sim ou não. Pais e padrinhos, diante de Deus e dessas testemunhas, vocês prometem criar essa criança no temor do Senhor, guiá-la diariamente no pleno conhecimento do Senhor e instruí-la para que conheça a Cristo como seu Salvador pessoal? Sim. Vocês prometem, enquanto estiver sob o controle de vocês, dar a esta criança um exemplo sólido e piedoso da vida cristã, instruindo também na doutrina e nos ensinamentos da Santa Palavra de Deus? Sim. Vocês prometem fazer tudo o que estiver ao alcance de vocês para criá-la em um ambiente de devoção a Deus, através da prática diária da oração, formando nela um caráter cristão? Sim. Então, baseando-me no fato de vocês terem prometido diante de Deus e desta congregação dedicar esta criança, o Isaac, o Miguel, o Leonardo e a Diana, como vocês prometeram e firmaram com as suas próprias palavras, nós dedicamos agora ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo, orando para que o Senhor fortaleça todos os dias a vida de cada uma delas, em nome de Jesus. Amém? Então nós vamos orar. Feche os seus olhos, a igreja, feche os seus olhos. Comece já a abençoar. Hoje é dia de você, igreja, abençoar essas crianças e esses pais. Senhor, eu oro agora ao Pai, Criador dos céus e da terra, e nós te rogamos, Senhor, pelo bem-estar dessas crianças. Nós te pedimos para que o Senhor venha livrá-las das cadeias do pecado, das enfermidades do corpo. Senhor, que à medida que elas forem crescendo em idade e em estatura, elas também cresçam na tua graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador. Dá, Senhor, aos seus pais sabedoria. Dá aos seus pais, Senhor, inteligência espiritual, condições materiais, físicas e financeiras, para que criem os seus filhos naquilo que são os teus caminhos. Pai, nós dedicamos hoje a tua honra e ao teu serviço cada um deles, a Diana, o Leonardo, o Miguel e o Isaac, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Fica aí segurando ainda as crianças um pouquinho, enquanto eles vão ministrar um louvor em homenagem a essas crianças.
Eu quero poder ungir, abençoar e profetizar cada uma delas, em nome de Jesus. Isso
o Senhor, ó Deus, quem nos levanta. Por isso, Pai, nós te pedimos, guarda esses lares, guarda essas famílias, guarda cada uma dessas crianças, e que em nenhum momento elas se desviem, nem para a esquerda, nem para a direita, mas que, Senhor, os seus pais sejam responsáveis em fazer com que elas andem com a tua palavra e a tua lei arcada, Senhor, na sua testa, na sua mão direita, no caminhar, no assentar, no deitar ou no levantar, em todos os dias da sua vida. Que venha, Senhor, a instrução da tua palavra, que venha, Senhor, o temor do Senhor. Oh, Senhor Jesus, vai abençoar a igreja, vai abençoar a igreja, vai abençoar a igreja, vai abençoar a igreja. Eu só diz padrinhos também, começa a orar pelos pais. Abençoamos mesmos para o louvor da tua glória. Senhor, eu quero liberar a tua palavra hoje, que está escrita em Números capítulo 6, ao qual o Senhor ordenou a Moisés, dizendo, para que abençoássemos aos seus filhos, para que abençoássemos a cada um dos nossos filhos, dizendo assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre cada um de vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, e assim o nome do Senhor será colocado sobre cada uma dessas crianças, a Diana, o Leonardo, o Miguel e o Isaac, e o Senhor os abençoará em nome